Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, precisando de um resultado para, enfim, para objetivos que tinha no Campeonato Brasileiro e ainda tem. Precisa fugir do rebaixamento, é isso que sobrou. Mas acabou derrotado por 3-0. Este é o vídeo de jogo de uma partida em que o São Paulo não jogou. E antes de passar a bola para o Gabriel, é importante colocar alguns pontos aqui. Porque, assim, são coisas que a gente fala há anos aqui no canal e que a gente apanha. Há anos a gente vem antecipando coisas que acontecem e a gente concorre aí com discursos de torcedores, de parte da imprensa, de outros influenciadores que não fazem jornalismo. E para mim não há nenhum problema. Quando eu falo concorremos, é porque o nosso discurso acaba apagado por discursos de jogador é vagabundo, jogador é pereba, a culpa é não sei de quem, a culpa é não sei do que lá. Há 10 anos, o São Paulo tem elencos vagabundos, a visão dessas pessoas. Há 10 anos, o São Paulo não tem capacidade, não tem força, não tem sorte, ou tem um jogador que é culpado por tudo. Há 10 anos, o São Paulo manda esses jogadores todos embora e contrata elencos novos. E contrata jogadores adorados, como, por exemplo, os desse ano. Esse ano a gente tem aí no elenco o Arboleda, muito querido pela torcida. A gente tem o Benítez, muito querido pela torcida. A gente tem o Caleri, que é só tocar para ele, que é gol. Neste elenco. E este elenco, que precisava reforçar o do ano passado, que entregou o campeonato mais ganho. Era o campeonato mais ganho. E trocou o técnico. É uma diretoria transparente, uma diretoria competente, que tanta gente abraçou, incluindo alguns influenciadores. Era a solução para tudo. Veio o título paulista e veio a empolgação. Pois bem, o resultado deste é o que a gente viu hoje. O São Paulo hoje é de uma patetice que, com 9 reforços, eu não canso de falar isso, 9 reforços e 2 técnicos escolhidos a dedo, um bem escolhido e o outro, que era o desejo desde antes de eleito, dessa diretoria, que nada mais é do que o continuismo de terceiro mandato de Juvenal Juvencio e do mandato do Aidar e do mandato do Leco. O Leco foi o único que chamou atenção para as pessoas as críticas. O resto era sempre culpa de jogador, era sempre culpa de elenco, ou era culpa de Cotia. Cotia que vem salvando o São Paulo, e o São Paulo só não caiu por causa desses jovens talentos, que continuam salvando. Pois bem, toda essa soma trouxe o São Paulo para esta situação. São Paulo não briga por vaga de Libertadores, sendo que vaga de Libertadores assim tá open. Tem todo mundo tem vaga de Libertadores. Não, o São Paulo briga para não cair. E ao enfrentar um adversário que está muito, muito, muito prejudicado, o São Paulo toma uma goleada. Porque 3-0 é goleada. Diferença de 3 gols aqui no canal é goleada. São Paulo toma uma goleada de uma patetice, do improviso, de trazer um técnico do nada, de trazer um técnico faltando poucas rodadas, de trazer um técnico sem tempo para treinar, sem jogadores, fora das convicções do técnico antigo. Este é o mote de trabalho do São Paulo. O resultado não podia ser outro. Antecipamos aqui. Por quê? Porque é como somar 2 e 2. A gente vai chegar em 4. Por mais que muita gente queira falar que é 5, que é 9, que é 19, por mais que a gente tenha que concorrer com esses discursos de pessoas que pouco entendem de futebol, e não há nenhum problema nisso. Ninguém precisa entender. Mas este canal não é direcionado a quem não quer entender, a quem quer viver no mundo da fantasia, a quem quer escolher um bode expiatório, a quem quer falar que a culpa é de um, é de outro, porque desse eu não gosto, daquele eu gosto, ou é só colocar aquele, ou só mandar esse embora. Este canal aqui não é para isso. Esse canal se presta a fazer um trabalho jornalístico, a procurar respostas e a trazer pessoas competentes para explicar o que há anos vem acontecendo com o São Paulo. E a nossa parte a gente faz. A gente consome o São Paulo, mesmo sabendo da quantidade de pessoas incompetentes, prepotentes, que hoje fazem essa gestão. Dito tudo isso, Gabriel, São Paulo hoje enfrentava o adversário mais complicado desses últimos jogos. Você já tinha dito isso. Mesmo o Grêmio na situação que está. Ainda assim, o Rogério fez uma série de mudanças. Uma delas a gente tinha até preocupação do último jogo, que era ele começar a partida com o Benítez
Quando ele fez a coletiva da última partida, ele disse que o Benítez era um jogador que ele colocava no segundo tempo, porque ainda não tem o vigor físico para fazer a pressão que ele precisa. Rigoni e Caleri também não fazem tanta pressão assim. E aí nós temos 3 jogadores a menos para fazer pressão. E a gente tinha improvisos atrás. De modo que até surpreendeu a gente no pré-jogo. A gente não conseguia imaginar que ele deslocaria o ala, para a ala, o Gabriel Sara. O que você viu do jogo? O que não funcionou? O que funcionou, enfim? Bom, vamos lá. Então, antes da gente falar do jogo, fazer um apêndice também, eu comentei algumas inconfidências, uma delas eu já cometi no Twitter, desde o jogo contra o Sport. Eu não gosto muito desse negócio de grupo de WhatsApp, eu acho meio chato esse negócio, mas eu tenho um grupo com 2 pessoas, um dos pouquíssimos que eu tenho, que é o Igor e o Mozart, que são 2 amigos que o São Paulo me deu, e que assistem o jogo comigo lá na arquibancada, e a gente tem um grupo simplesmente para falar do São Paulo, só nós 3 no caso, né? E desde a vitória contra o Sport, sábado passado, eu faço uma brincadeira com eles, porque eu andei meio ausente, tem muita coisa acontecendo, não só do São Paulo, né, mas principalmente do São Paulo, coisa de bastidores aí, a gente já falou um pouco na live de ontem, né, mas eu faço eu faço a brincadeira com eles que eu tô de semiférias do campo. Eu tô de semiférias, assim, eu tô olhando mais os outros ali, esperando, fazendo a conta com os outros, do que esperando que o São Paulo, de fato, faça a sua parte exatamente, porque 45 pode ou não tirar você, livrar você do rebaixamento, então a gente meio que agora precisa ficar olhando para os outros, que tem muito mais chance dos outros ajudarem o São Paulo do que o São Paulo mesmo se ajudar, e isso já está feito há muito tempo. Essa é a primeira inconfidência, essa parte de semiférias, porque é isso aí, a temporada ela foi sabotada antes de começar, então você imagina agora faltando 2 jogos em que pé que a gente não tá, né, já tá ali no bagaço da laranja ali, mas tudo bem. Esse é o primeiro ponto. A outra brincadeira eu fiz com o Gabriel Baruel e até com o Igor e com o Mozart também, falando que o jogo mais importante de hoje, isso era de fato uma brincadeira, falei, não, o jogo mais importante de hoje é às 18 horas. Então, 18 horas, todo mundo para tudo que está fazendo, porque tem um jogo importante para o São Paulo aí. Obviamente é uma brincadeira, me referi ao jogo do Bahia. Porque a derrota do Bahia, que foi muito importante para o São Paulo, mantém o São Paulo a 5 pontos da zona de rebaixamento, faltando 6. Então agora você meio que precisa só que Bahia e Grêmio não ganhem os outros 2 jogos que faltam. Só. E aí, de resto, tá tudo bem. Ou se alguém quiser também tropeçar mais, se o Fortaleza quiser tirar ponto do Juventude, de repente o São Paulo consegue dar aquela arrancada de empate no Juventude também, já se livra, e qualquer coisa nesse sentido. Então, são coisas importantes aí pra gente ficar de olho, né? E se a gente for lembrar ontem, e a gente até aplicou isso aqui no canal, e vai aplicar semana que vem de novo, o São Paulo vence o Sport, você teve um problema de energia na terça-feira. E a gente não pôde fazer a live na terça-feira. Em teoria, a gente poderia fazer uma live na quarta-feira normal para falar de tudo. Aí vai falar do Benítez, vai falar da vitória do Sport, vai falar de não sei quem, da má fase do Rigoni, do renovação do Arboleda. A gente pode falar de 200 coisas dentro de campo. A gente não chegou a fazer nenhum vídeo pós-esporte, além do vídeo de jogo. Mas vamos falar do que interessa. Vamos falar de fato do golpe no estatuto, vamos falar de onde estão os problemas do São Paulo, os reais problemas do São Paulo. Fica aqui discutindo Benítez, a escalação do Rogério, isso aí tá bom, isso aí a gente vai levando agora, a gente acabou, 2021 é isso aí, parabéns, abraço o título paulista, todo mundo chora de novo, faz a retrospectiva do ano, fala que é o melhor ano dos últimos 15 anos, e tá tudo bem, tá ótimo, show. Vamos agora falar do problema sério, do problema de verdade. E semana que vem, como provavelmente a gente só vai ter um dia para fazer a live, vai ser de novo, e tanto faz o campo, eu não tô nem aí. Sendo bem honesto, São Paulo agora se livrando do rebaixamento, que é o que sobrou, e nem dá para se surpreender tanto, porque foi um planejamento muito bem feito para que a gente conseguisse, durante anos e durante este ano, chegar nessa situação. Que é isso aí, tem que se conformar. Ó, domingo tem Bahia e Fluminense, para quem tiver interessado em São Paulo e Juventude, tem Corinthians e Grêmio. Arruma um empate aí com os dois jogos aí, tá tudo bem, o São Paulo tá livre, o São Paulo vai jogar a primeira divisão no ano que vem, parabéns a todos os envolvidos, aplauso. E aí a gente vai focar, porque o próximo jogo do São Paulo é dia 16, na reunião do Conselho Deliberativo. Esse é o próximo jogo, de fato, do São Paulo. Até lá a gente vai só torcendo para os adversários não fazerem os 6 pontos, para obrigar a gente a ter que fazer mais pontos. Aí o que a gente arrumar no campo até lá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso aí que aconteceu hoje, tá tudo bem. Até o Rodrigo, que corta o nosso cabelo lá na Janis Bull, eu falei para ele e pro Gabriel Baruel. O Gabriel Baruel certamente vai assistir esse vídeo, ele pode deixar nos comentários se eu tô mentindo ou não. Eu falei para ele antes do jogo contra o Atlético Paranaense, eu falei, eu tenho uma teoria.
Se o São Paulo fizer pelo menos 4 pontos contra o Atlético Paranaense Sport, o São Paulo não ganha do Grêmio, e digo mais, o São Paulo perde pro Grêmio. É muito as coisas no São Paulo são muito óbvias. São teorias que nem são tão difíceis assim. Mas o Rogério errou na escalação. Errou na escalação. Mas aí você já vem por um jogo que já tá tudo bem no São Paulo. Os caras não conseguiram cobrar jogador ou fazer uma reviravolta no time, com o time brigando por título brasileiro. Os caras não conseguiram fazer uma reviravolta no time, com o time ficando 10 claro, rodadas. Você está falando dessa diretoria. É evidente. Só para deixar muito claro. É evidente. Não, é porque não, infelizmente Esses não caras, é. Para muita gente, tudo bem. Isso não é. Dentro do clube, os caras não conseguiram fazer uma cobrança para que o time brigando o título brasileiro. O São Paulo demorou 10 rodadas para ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro. E ninguém fazia nada, e estava tudo bem. Ou se, pelo menos, ninguém conseguia fazer nada minimamente efetivo, porque todos os jogos eram iguais. E aí você ganha o Campeonato Paulista e vai jogar o Campeonato Brasileiro de vez, e os caras não têm físico, os caras não têm nada, não tem planejamento, não tem inteligência, não tem nada. O São Paulo é um abandono. O São Paulo é um abandono. O São Paulo, o resultado de campo é reflexo de tudo que o São Paulo faz. Não é acaso. O elenco do Cuiabá não é melhor que o elenco do São Paulo. O do América, do Ceará, tampouco. Do Fortaleza, menos ainda. As coisas não são... olha, quem poderia imaginar? Todo ano os caras são vagabundos, mas você já entrou nessa parte. Então, assim, o ponto é, semana que vem, terça-feira, possivelmente, porque eu não sei se quarta-feira eu vou poder. Terça-feira a gente faz o complemento, a gente tem a segunda parte para fazer da live de ontem, a gente vai falar do que importa. O que importa é golpe político, o que importa é incompetência administrativa, o que importa são pessoas tomando um clube de assalto, é isso que importa, porque é isso que vai afetar diretamente essa bizarrice que a gente viu hoje aqui, que a gente viu o São Paulo passar. Agora, falando do jogo especificamente, porque isso aqui é um vídeo de jogo, mas agora fechado todo esse contexto. É que não tinha como fugir disso. Não tinha como fugir disso. É coisa que a gente apanha, todo o vídeo de jogo que a gente fez no passado, e que era muito óbvio, mas vamos falar do jogo. Mas fechado todo esse contexto, porque é importante ser falado, porque senão é só distorção. Se eu virar e falar que o São Paulo perdeu pro Grêmio porque fulano, porque a escalação como é que o Rogério caiu lá? O Rogério botou uma arma na cabeça de todo mundo e falou, agora eu quero treinar o São Paulo minha vez? Não. Botaram ele lá, demite o outro, demite o técnico tá respaldado, 2 dias depois o técnico é mandado embora. Aí pega o Rogério, mas tem as peças pro cara treinar o time? Não. E vai trazer o cara? Vai. Então tá bom, então traz o cara, tá aí, ó, pronto, bota o cara aí. Aí ele decide chegar nessa escalação. Há 250 vídeos, a gente tá falando que todo dia ele tem escalação nova, ele quer mexer 250 coisas com pouco tempo de treino, sem ter as peças que ele gosta de fazer. Ele quis fazer hoje de novo. Hoje ele decidiu que o Gabriel Sara era ala direito, e tudo bem. E ele decidiu que o Benítez tinha que jogar, e tudo bem. E ele tá levando muito a sério, essa ideia de toca no Caleri que é gol. Ele leva muito a sério, tanto que a bola tá com o Miranda dá um bico pro Caleri e fala, vai Caleri, toca no Caleri que é gol. E é isso, o Miranda dá um bico pra frente, o Arboleda dá um bico pra frente, todo mundo dá um bico pra frente, aí fica o Caleri, coitado do Caleri, tendo que se gladiar lá com os zagueiros o dobro do tamanho dele, mais fortes que ele, tendo que fazer mágica, porque ele não só tem que ganhar a primeira bola, ele tem que ganhar a primeira e a segunda, porque não tem ninguém perto dele, é uma ilha, é um deserto de ideias, é um nada, o São Paulo hoje é um nada, é um grande nada, porque o Rogério não tem tempo para treinar e tampouco tem os jogadores que tem, e aí fora isso ele tem os erros dele, aí ele primeiro coloca, hoje ele decide que o Gabriel Sara é ala direito, tudo bem. Aí ele decide contra um Grêmio, como a gente falou no pré-jogo, esse pré-jogo foi aberto, um Grêmio com um meio de campo físico como o Thiago Santos, físico como Lucas Silva, rápido e móvel como Campaz, Ferreirinha, que tá voando, e era só ver qualquer jogo do Grêmio para ver que é um dos poucos que escapa, e Douglas Costa, ele decidiu que o Nestor vai ser o único homem defensivo, e ele tá decidindo isso faz tempo, e o Nestor não rende nessa função. E a gente vai de novo pro jogo com o Grêmio com o Nestor nessa função. Então vamos. E só para deixar muito claro para quem não tem imersão, é um cara que não tem tanta qualidade, não é que ele é inepto, não tem tanta qualidade para marcar e ele é o único marcando. Quando você tem um cara que tem aptidão ele é o único, mas ele é o mais defensivo. Sim, mas é o que eu tô dizendo. Quando você tem um cara que tem essa aptidão e tal, você não vai deixar o cara sozinho ou o cara mais responsável, o cara para dar esse combate de forma mais efetiva. E o Rogério resolveu colocar o cara que tem nisso tem colocado há tempos. E tem colocado há tempo. Não, é Nestor, tá bom. Aí às vezes ele quer pegar o Igor Gomes e quer colocar o Igor Gomes alinhado com o Nestor.
dá certo em um jogo, não dá certo em 40. E ele quer fazer, não, vamos fazer aqui, vai. Igor Gomes vai ser junto com o Nestor, os homens serão os dois homens mais defensivos do São Paulo. Tá bom, vamos lá. O Rigoni tá um turno sem jogar bola. Um turno, porque a gente citou aqui no vídeo pré-jogo, e eu percebi agora que faltam 2 jogos pro São Paulo acabar o campeonato, e ele já tava mal contra o América, naquela sequência que o São Paulo teve no Morumbi, ele tava mal já. O Rigoni tá um turno que não joga bola. E assim, não joga bola, seja por decisão errada, seja por estar desconexo com o jogo. Ele tá quase um turno, vamos lá, talvez antes ele tivesse mal só tecnicamente, mas ele tá pelo menos meio turno, ele tá quase me lembrando o Pato. Ele me lembra o Pato, ele tá lá, hoje a bola cai no pé dele, ele devolve de qualquer jeito, errou 500 passes pra fazer uma tabela simples, cai no pé dele, domina errado, a bola chicoteia na canela dele e sai. Pô, o Rigoni tem qualidade técnica. Fosse um jogador que, pô, o Caleri quando sai da área tem mais dificuldade, o Caleri é um jogador mais ali de corpo, tentar ganhar um espaço, homem de área, finalizador, se é o Caleri que sai da área e tem alguma dificuldade, você espera, você já sabe disso. Mas agora, você vai depender do Rigoni, ou melhor, você vai ver o Rigoni fazer isso, assusta. Porque um jogo, 2, 3, 5, tudo bem, o jogador tem uma fase, acontece. Eu vi gente mas falando sequência, assim, quem caiu mais? Luciano, depois que o Diniz se foi, ou o Rigoni, depois que o Crespo se foi? já era com o Crespo. Já era com o Crespo. Isso é uma ilusão para algumas pessoas que caiu na cabeça. Crespo. Já era com o Crespo. Sim. É que com o Crespo parecia que era crime criticar o Rigoni, porque era o começo da má fase dele, e aí o cara tem os créditos eternos. Não pode falar que o cara foi mal, não pode falar que o cara perdeu 200 gols, não pode falar que o cara tá com dificuldade da sequência na jogada e tudo mais. Então, assim, aí o Rogério hoje, como você falou, aí ele decide colocar o Nestor, aí ele empurra o Sara lá para longe, ele deixa o Igor Gomes ali próximo ao Nestor, e ele coloca o Benítez. E ele coloca o Benítez para a bola ficar voando. Você coloca um cara que não vai te dar poder de marcação, um cara que não vai te dar dinâmica de jogo, um cara que não vai te dar movimentação para a bola sair do zagueiro, para dar um bico lá para o centroavante, disputar a bola de cabeça que não vai ganhar uma. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Ou seja, você coloca, é impressionante. Você coloca o Nestor para fazer uma função de forma mais efusiva, que não é a dele, e você coloca o Benítez e anula o que ele tem de melhor e deixa ele perdido em campo. Já não, então, mas eu digo assim, você não aproveita as qualidades que os jogadores têm. É uma coisa se você for montar uma banda e você colocar o cantor para tocar bateria, o baterista para tocar guitarra, o baixista para cantar e pronto. E aí esperar que daí saia alguma coisa. E não sai. Quantas vezes a gente já não falou? Hoje, por exemplo, você pega a atuação do Caleri hoje, você vai achar que o Caleri é um nocego. Que o Caleri pegaram um sócio torcedor e botaram em campo. Você vai achar que é isso. Mas a culpa é do cara. Não é. E aí, de novo, a gente fica nessa ideia. Ah, não, fulano não pode ser banco. Quem falou? Como se o futebol fosse essa mística de você bota um cara e aí ele sozinho, ele vai pegar a bola, tem uma aura nele, ele tá com aquela estrelinha do Mário, ele pegou a estrelinha, ele vai pegar a bola, ele vai driblar todo mundo, vai fazer o gol. Não é assim que funciona, o São Paulo coletivamente é um problema. As escalações são erradas. O Rogério não consegue acertar o time. Estamos falando há 200 anos que o cara tá tateando, tentando acertar alguma coisa e todo jogo. Aí, em vez de ele tentar dar uma sequência para um time, acreditar numa formação, tentar potencializar a característica dos jogadores, ele faz o oposto. Ele joga o Nestor lá para trás, ele empurra o Sara pro lado do campo para ficar preso, né? Nem do lado do campo como ele fez contra o Palmeiras, onde ele tinha liberdade. Ele empurra o cara para uma função completamente defensiva. E aí, ou melhor, mais defensiva. E aí, você, voltando para a ideia, aí você coloca o Sara para ficar responsável ali inicialmente pelo Ferreirinha com o Arboleda na sobra. O Grêmio deu um show no espaço entre no meio dessa linha de 5, aí o Sara voltava, o Wellington voltava pelo outro lado, ficava uma linha de 5, o Grêmio deu um show. Você tá com o Igor Gomes e Nestor sendo os principais responsáveis. Quando um volante vem lá de trás, você não vai ter o seu meio acompanhando, ou alguém, pelo menos com características defensivas, para entender o espaço que vai fechar. O gol do Grêmio é assim. O gol do Grêmio é assim, tá lá o Sara marcando o Ferreirinha, o Arboleda quase marcando o Sara e Ferreirinha, e aí, se fosse do outro lado, a culpa era do Léo. Aí era a culpa do Léo. Só que não é culpa do Arboleda. O cara tá lá, ele tá tendo que se preocupar. Se o Sara vai tomar um drible do melhor jogador do time adversário, ele tá tendo que preocupar do cara que vai entrar nas costas dele porque ele saiu da posição, e aí ninguém vai acompanhar, o cara vai receber sozinho. Isso aconteceu 3 vezes só no primeiro tempo, e numa delas vai virar o gol.
Aí o jogador recebe, faz o cruzamento, o Léo tá com 2 na área, um ele pegou, o outro chega nas costas dele, que é o volante que veio lá do inferno que ninguém acompanhou, e sai o gol. Então é inacreditável. Isso assim, e pior. Ele pegou e ele fica muito tranquilo, que ele dá o tranco, que ele segura, ele se preocupa que ele vê, mas vem um outro. Ele tá com 60 jogadores, o cruzamento entre o goleiro e a trave não vai fazer nada, podia ser quem fosse ali. E aí o pior disso tudo é contra um time que vai entrar desesperado para jogar. O São Paulo não conseguiu segurar 20 minutos. Pô, você tá de brincadeira. Você não conseguiu segurar 20 minutos. Era um jogo para segurar. Estratégia de jogo hoje. Gabriel Neves, Elisiero, fecha o time. Não é fechar de retrancar. Tira o peso do jogo, fica um pouco com a bola. O São Paulo pegava a bola, dava um bico e devolvia a bola pro Grêmio. Tinha lance que o Kahneman tava armando. Palavra do Baruel no pré-jogo. É jogo para malandragem. Malandragem é o que o São Paulo não tem. Não tem no seu técnico. Não tem no seu técnico. Rogério Ceni, que é um técnico que aí tem muita coisa, e eu acho que é um técnico que vai crescer, que vai ter, já tem qualidades, já tem trabalhos bons, mas ainda tem coisas que faltam. No jogo contra o Flamengo a gente falou, o time está sendo massacrado com um a menos e o cara responde a bola rápida. O jogo de hoje era jogo para você segurar, para você esperar, para você tocar a bola, para você jogar no desespero do adversário, como o Sport tentou fazer com a gente. Porque o desespero era do Grêmio, tá jogando em casa. O resultado do Bahia era ultra, complicava muito o Grêmio. E o São Paulo não teve essa malandragem, não teve esse entendimento, foi afoito e pior. E aí vem uma coisa pior para daí se complementar, que é fazendo uma coisa que era perceptível a todos que não tinha funcionado, esperou. Ao invés de corrigir, esperou. Ficou lá. Foram quantas? Foram 3 oportunidades antes do gol, sendo que uma delas o Miranda fez um milagre? Sim. Pelo menos isso. Assim, num jogo, tira a velocidade do jogo, fecha os espaços, tenta aproveitar um contra-ataque se o Grêmio quiser se lançar para cima e vambora. Os 2 laterais do Grêmio hoje eram sabidos que atacam melhor do que marcam. A menos que... Ou era sabido isso, ou era sabido que seria um volante garoto improvisado, porque o Rafinha até hoje à tarde não podia jogar e foi liberado pela STJD. Então, assim, aproveita isso, tira o peso do jogo, joga a responsabilidade para lá. O empate não era catastrófico para o São Paulo, ou você não ia para trocação para tentar ganhar desde o minuto 1. Você vai se aproveitar do nervosismo do adversário, que sabia que o empate praticamente o rebaixava. Deixa passar o tempo, deixa eles nervosos, fica com a bola. Eles sem a bola, eles vão ficar mais nervosos, vai querer dar bote seco. O Diego Souza com 2 minutos de jogo dá uma pernada no Miranda. Só que o São Paulo com 10 minutos dá uma chance claríssima. Aqui a gente fala no jogo contra o Flamengo. Volta pro vídeo do jogo contra o Flamengo. Tomou o gol do jeito que tomou o primeiro gol. São Paulo passou por isso contra o Fortaleza, contra o Flamengo, contra o Grêmio. O São Paulo não sabe sair jogando. O São Paulo não tem essa percepção. Hoje ia tomar o gol de novo desse jeito. Contra o Fortaleza quase tomou, contra o Flamengo tomou. De novo, porque não sabe fazer. Mas vamos fazer. Vamos trazer o Nestor, que não tem, não é a melhor posição para ele, tampouco a melhor função, mas vamos trazer ele, vamos sair jogando, vamos empurrar o jogador que mais se movimenta para ele ficar preso do lado direito do campo, todo torto. Tudo bem, show, legal, vamos fazer isso. Vamos colocar um zagueiro que sai jogando melhor e um meia que te oferece poucas coisas, mas das poucas coisas que ele oferece é o passe. Vamos botar a bola ficar voando lá entre o zagueiro, pra gente não ter a bola. A gente não quer ter a bola, a gente quer dar um bico pro Caleri, ver o que ele consegue fazer contra Kahneman e Jeromel. Então, assim, é um caos coletivo que o São Paulo proporcionou hoje, com 10 minutos. Aí o Grêmio, quando fez o gol, já estava tudo favorável. O Grêmio estava em cima, o Grêmio estava confiante, o Grêmio estava pressionando, a torcida que nem foi em peso já estava abraçando o time, vamos, é isso mesmo, vamos que dá, escapar, não sei o quê. Não explorou o erro do cara, não explorou, passou 15 minutos, o Grêmio não deu um chute no gol, a torcida começa a ficar inchada, o jogador começa a ficar não sei o quê, aí começa a ter falta, picota o jogo, segura um pouco, o Grêmio conseguiu picotar depois do gol. Aí você tem esse primeiro gol que a gente cita, que é o Arboleda, cumprindo a função que lhe foi dada, o Diogo Barbosa infiltrando, atacando o espaço, furando a linha de 5 do São Paulo com a maior facilidade do mundo, aconteceu várias vezes, o Thiago Santos conseguiu, todo mundo conseguiu, faz o cruzamento, então o primeiro gol é uma vergonha, o Nestor não consegue acompanhar, e o segundo gol, pelo amor de Deus, segundo gol, a gente foi ver a final do Sub-17, se o Sub-17 toma aquele gol, você abriu os braços e fala, gente, pelo amor de Deus, organiza isso aí. O Diogo Barbosa pega a bola no meio de campo,
O São Paulo tá com uma linha ali de 3 ou 4 jogadores, e o resto do time tá tudo do outro lado. Parece quando dá bug naqueles jogos de videogame, que fica todo mundo do time de um lado, dá um erro, todo mundo fica preso de um lado, aí ele pega a bola, ele vem vindo, aí ele vem vindo, aí ele vem vindo, aí tem que o Igor Gomes sair lá do outro lado do mundo, pra chegar ali, toma um drible, e o cara ainda acerta uma pancada direita. Que, de novo, aí não adianta reclamar que o Diogo Barbosa acertou um golaço de direita. O Diogo Barbosa acertou um golaço de direita. Todo jogo o São Paulo deixa alguém chutado ali. E não é uma vez, não são duas, não são três. Todo jogo. E vai cair, obviamente, a culpa é do Volpi num jogo desse. Porque daí veio o gol de encoberta lá. Aí a culpa vai ser, porque tá bom, vamos falar do terceiro gol ainda, né? E aí o terceiro gol, assim, o jogo acabou. Aí o jogo já tinha sido muito encaminhado já, porque aí o Rogério tenta as substituições no intervalo, quando o jogo já está em outro cenário, completamente favorável ao adversário, aí você tem que fazer um baita remendo no time no intervalo do jogo, em vez de você consolidar uma estratégia para enfrentar aquele adversário, você sai remendando com tudo, aí você conta com um dia tecnicamente grotesco da maioria dos jogadores em campo. A gente já citou aqui o Rigoni, o Caleri estava sozinho, o Sara é rapaz, o Igor Gomes estava isolado, o Nestor não estava bem, e tudo mais. Aí você passa por tudo isso para no segundo tempo tá 2-0, o Grêmio aceitou o resultado. Aí fecha o espaço, bica para frente, teve chance de fazer mais porque estava muito fácil. Tá muito fácil. Eu duvido que se o São Paulo... eu duvido que se o São Paulo tivesse com o mínimo de organização, que o Grêmio continuaria peitando tanto assim, ou criando tanto assim, porque o Grêmio ia abraçar aquele 2-0 e falar, 2-0 aqui tá excelente, fecha aqui o espaço, não vamos tomar o 2-2, vamos deixar o Ferreirinha só para contra-ataque, mas o Grêmio dava o Thiago Santos dando chapéu no campo, no campo de ataque, o Ferreirinha no mano a mano, a gente falou aqui, vai deixar o Ferreirinha no mano a mano, vai dar bagunça, ele quase fez um golaço, ele meteu uma bola na trave, ele criou a jogada da outra bola na trave, é isso aí, a gente deu sorte de não tomar gol do Ferreirinha hoje. Mas dá o campo pro cara, contra o Arboleda, vai Arboleda, boa sorte. O Arboleda ficar lá sozinho, com o cara podendo balançar para um lado, para o outro, liso, pelo amor de Deus. Então, assim, foi um caos. O primeiro tempo ele é constrangedor, não que o segundo tempo tenha melhorado em muita coisa, mas é um jogo assim que ele é absolutamente constrangedor, mas não dá para falar que, não, quem poderia imaginar? Muito fácil de imaginar, muito fácil de prever. Você vai ficar chateado, você vai olhar e falar, pô, caramba, não precisava de assim, mas é assim que funciona, é a maneira com que o São Paulo virou, é a maneira com que o Rogério tem encarado todos esses jogos desde que ele chegou. O Lisieiro cometeu um erro contra o Flamengo, nunca mais voltou pro time, voltou hoje para entrar com o jogo 2-0, o jogo já resolvido, é isso. Aí quando você precisa das características do jogador e não entra, o Rogério, não, pra cima, isso mesmo, vai pra cima, vamos pra cima, botar o Benítez, botar o Rigoni aberto, daqui a pouco o Caleri sozinho. De novo, o problema do São Paulo não vai adiantar você querer ficar apontando o dedo para jogador individualmente. O São Paulo, o Rogério, desde que chegou, já teve 852 escalações. Sim. Só de lateral direito, agora o Sara foi o sexto. Só de lateral direito foram 6. 6. O Rogério quantos jogos do Rogério? Acho que são 11 jogos, 10 jogos, alguma coisa assim. Ele usou 6 laterais direito, o alas. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Tá perdido. Não sabe o que faz. Mas de novo. Não sabe o que faz. E de novo, eu tive que discutir com gente que falou assim: não, mas o Gabriel Sara deve ter treinado 3 dias. Você pega o Gabriel Sara, ensina as posições dele de lateral direito, e sim, ele vai virar um monstro ali. E outra, aí tira a movimentação do meio de campo, coloca um cara que não vai se movimentar, que não vai marcar, deixa o Nestor lá, que também não tem característica de marcação, deixa o Igor Gomes como segundo homem mais recuado, que não tem característica de marcação, vive de ficar devolvendo a bola para o adversário, porque você vai mandar a bola para o Caleri lá do zagueiro, e tá tudo bem. E essa estratégia do São Paulo tem Gabriel, tudo para dar certo. E aí, assim, a gente tem um jogo que todo mundo foi tecnicamente mal, mas que a conta hoje foi na conta de Rogério Ceni. Hoje foi na conta de Rogério Ceni. Mas para muitos, como eu falei lá no começo, porque a gente tem vários tipos de pessoas. Nós temos torcedores que não têm imersão, nós temos torcedores que não ligam tanto, torcedores que sofrem. A gente tem esses espectros de torcedores. A gente tem influenciadores que não entendem tanto de futebol, tem influenciadores que entendem e sofrem, e tem influenciadores mal intencionados. A gente tem tudo isso. São os espectros que a gente tem. E quando a gente vai fazer... E aí a gente tem, no meio de tudo isso, birras que as pessoas pegam. Tanto isso vale para a imprensa, porque na imprensa a gente tem
o jornalista que analisa e faz a coisa direito e faz o trabalho. Tem o jornalista que é mal intencionado porque quer receber informação do clube e daí fica defendendo diretoria. E a gente tem aquele que vai ali ver um jogo, a passar e tal, e tudo bem, mas que tem as birras dele, porque tem as convicções e não gosta de ser contrariado, porque teve uma opinião lá atrás e não vale. Então, assim, numa situação como essa, mesmo a gente tendo falado tudo isso, vai cair em cima de quem? Dos garotos. No jogo hoje, a gente teve o Benítez, que é um cara muito querido, Rigoni e Caleri. 3 caras muito queridos. Não cai na conta deles. Vai cair na conta do Sara. Ah, por que o Sara? Vai cair na conta do Nestor. Porque o Nestor vai cair na conta do Igor Gomes e talvez queira do Lisieiro, que entrou com o jogo já decidido. Ou caia na do Gabriel Neves. Ah, por que trouxe esse uruguaio bigodudo aí? E é assim que as coisas funcionam. Porque daí vem, o uruguaio bigodudo, o outro do cabelo não sei o quê, porque as pessoas inventam apelidos, porque é mais fácil inventar apelidos ou inventar fatos. Falar, fulano aí não sabe jogar e só dá bicuda. Fulano aí só ganha dando cotovelada. Você inventa fatos para justificar os delírios, seus suas ideias de jogo que não correspondem à realidade. Aqui a gente trata da realidade. Tanto que quem pegar vídeo nosso para trás, a gente está antecipando coisas. A gente está antecipando. Antecipar é dizer antes de acontecer. A gente dizia, quando a gente tinha uma gordura de 7 pontos, que o São Paulo não era candidato ao título. E o título não veio. Porque havia outros problemas. Aqui não tem plural nesse caso. Havia outros problemas. Havia outros problemas que a gente estava antecipando e que muita gente não percebeu. Quando a gente fez um planejamento patético, irresponsável, imbecil, em que eu tive que discutir, inclusive, com jornalista renomado, que o cara falava, não vi nenhum erro no planejamento, o planejamento estava completamente correto, eu estava dizendo o que ia acontecer. O que ia acontecer é isso aqui, que está acontecendo agora. E no meio de tudo isso, a gente ainda precisa falar de um golpe, que aí a gente não vê esse ou outro, ou aquele outro jornalista falando do golpe, que essa galera que está afundando São Paulo ainda mais quer dar, para ficar mais tempo no poder e para ter mais poder. E por que eu estou tão irritado? Porque o resultado do jogo de hoje dói no torcedor que não tem imersão, no torcedor que tem uma imersão média, e no torcedor que não entende nada, mas que fica irritado de tomar 3-0 de um time que está quase rebaixado. Mas o que vai acontecer, se esse golpe acontecer de fato, vai doer em todo mundo e vai virar escárnio para todo mundo. Então, assim, parem com essa história. Vamos mandar os Pereira embora, como se fosse fácil mandar, como se fosse videogame, como se não fosse custoso, como se a gente não estivesse pagando para Hernanes, para Daniel Alves, como se a gente não estivesse pagando para Jusilei, como se a gente não estivesse pagando para Ricardinho. Como se fosse fácil. Ou então, vende esses e contrata craque. Se é para dar solução assim, é muito fácil. Olha, próximo jogo, eu vou fazer uma coisa aqui pro São Paulo. Ganha todos os jogos de 8-0. Vai ser campeão de tudo. Claro. Vamos começar a levar a coisa a sério e encarar a coisa com realidade. E isso, a gente sabendo de toda a palhaçada que é o São Paulo, aqui no canal, tudo que a gente faz, você recebe coisa, a gente sorteia, a gente paga o plano de sócio torcedor mais robusto, a gente virou sócio, apesar de ter blog aí mal intencionado, que não descobriu isso ainda. Eu estou falando aqui, mas o cara ainda não descobriu, que é o jornalismo investigativo de fora de série. A gente aqui faz tudo pelo São Paulo e briga pelo São Paulo. Só que tem gente no São Paulo de hoje que é mal intencionada, e eu falo de diretoria, e tem gente que só é incompetente e tem delírios de grandeza. Se acha grande demais. Acha que tem mais competência do que tem. Gente que podia estar dando voz para pessoas que tentam ajudar o clube, que tentam contribuir, e pessoas que têm muito mais nome no mercado e que são ignoradas. E aí a gente faz, vamos fazer aqui um trabalho, vamos chamar ali uma equipe júnior para fazer um trabalho importantíssimo. Vamos pegar esse projeto, que é o cara que tem uma maior expertise no país, para falar do assunto, e vamos engavetar e vamos chamar o fulano ali da padaria para falar. Com todo respeito às pessoas da padaria. Mas não é o caso do cara da padaria pegar uma coisa do direito. Aí é melhor pegar o advogado mesmo. Preferencialmente o advogado que é especializado naquilo e que tem amor ao clube.
Então, assim, ou a gente muda isso e faz a pressão no lugar certo, ou a gente fica xingando jogador de base que está salvando o time e a gente só não caiu por causa dessa molecada, de gerações de molecada queimadas. Eu vou lembrar aqui, o São Paulo chutou o Kaká, para depois implorar para ele voltar ali naquele período lá com o Ganso e tudo mais. O São Paulo chutou o Danilo, chutou. E eu falo quando chutou, eu falo, grande parte da torcida, é muito lento, o que é esse jogador, não sei o quê. Por quê? Por causa desses delírios, por causa dessa falta de imersão, por causa dessa falta de entendimento. Aqui não. Aqui não é lugar para isso. Enfim, tem mais alguma coisa que você precisava complementar? Ou não, é só isso aí. Esse jogo, acho que foi 2014, talvez, pode ser. O São Paulo perde, acho que na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perde acho que de 1-0 pro Sport. Uma coisa assim, pode ser 14, pode ser que eu esteja errando aí na conta, pode ser que seja outro jogo, mas enfim, eu lembro que o São Paulo perde de 1-0 pro Sport. Teve acho que em 13, perdeu de 1-0 pro Criciúma também. Naquela última rodada, quando o São Paulo estava num limbo, que você já não tinha mais muito ponto de correr ali na última rodada. É a última rodada, você já tá meio ali. Esse 3-0 é quase isso. A diferença é que, matematicamente, você ainda não resolveu a sua vida 100%. Você precisa ver o adversário tirar 5 pontos em 6 em disputa, né? Faltando 2 rodadas, podia ser mais fácil. O São Paulo teve 9, o São Paulo podia resolver o seu problema, jogou depois do primeiro time da zona de rebaixamento, preferiu não, preferiu ter essa atuação de hoje, o Rogério preferiu fazer essa escalação, o São Paulo tem preferido fazer esse tipo de planejamento, enfim, essas coisas. Então, assim, o resultado de hoje, para mim, ele é quase tão alinhado do que esses jogos de última rodada, porque é isso, o São Paulo é isso aí, tá bom, não caiu, próximo, é o que tem. O campo do São Paulo até o fim do ano vai ser isso aí, tem segunda-feira o jogo contra o Juventude, eu estarei lá, eu sempre digo, vá pro jogo, ir pro jogo do São Paulo, é o jogo do São Paulo, isso aí ponto, pode ser primeiro, último, não interessa, é o jogo do São Paulo, vai pro jogo do São Paulo, esse é o ponto de partida para tudo. Só que a próxima partida de fato, assim, ou pelo menos teórica do São Paulo, é no dia 16. Esse é o jogo que tem que estar todo mundo olhando, esse é o jogo que tem que estar todo mundo pressionando. Então, mais relevante do que esse vídeo, mais relevante do que o vídeo que a gente vai fazer segunda-feira contra o Juventude, e mais relevante do que o vídeo que a gente vai fazer quinta-feira contra o América Mineiro, a live de ontem e a live que a gente vai fazer semana que vem para complementar a live de ontem, que a gente tinha limitação de tempo, precisa acabar. Tinha uma limitação rápido. Porque a gente estava fazendo trabalho de bastidores em função disso, que fica muito claro. E aí semana que vem a gente complementa, mas esses são os vídeos mais importantes. O jogo de hoje é isso aí, o jogo contra o Juventude, eu não sei quanto vai ser, mas pode ser 4-0, vai ser um jogo melancólico, de qualquer maneira, como foi aquele jogo contra o Binacional, 5-1, na melancolia, o negócio assim, matematicamente não tá, vai ser pegar o Binacional, aí mete 5 no Binacional, e aí faz o quê? Tá bom, ok, meteu 5 no Binacional, okay, legal. São Paulo e São Caetano, Campeonato Paulista, meteu 5 no São Caetano, que bom, show. Bacana. Vai ser isso aí. Vai ser um jogo contra o Juventude, melancolia, jogo contra o América Mineiro, melancolia, em que eu pretendo ir porque é o São Paulo e eu tenho condições de ir, então eu pretendo ir. Mas assim, como algo valendo, de fato? Não, valendo de fato, dia 16 de dezembro, reunião do Conselho Deliberativo, aí todo mundo tem que estar bem focado, porque o futuro do São Paulo tá ali. O futuro do São Paulo já não é bom em nenhum sentido, tá? De qualquer jeito. Se essa reunião for cancelada, se os golpistas forem derrotados na votação, o futuro do São Paulo já não é bom. Só que ele pode ficar pior, porque é incrível, porque às vezes a gente não tem noção do quanto o fundo do poço está longe em termos em prática. Ele não está longe em termos de tempo, a gente está caminhando firme para ele. Sim. Mas em termos práticos, a gente não está nem perto. O São Paulo está o quê? 13º? Está nem perto. O fundo do poço é outra coisa, é um negócio bem sério. Se não abrir o olho e se nada mudar, o São Paulo daqui a pouco chega lá, e aí a gente espera o dia 16 para começar uma luta para evitar que chegue lá. Os jogos contra o Juventude, contra o América, contra o Grêmio, aí eles são o fim de uma temporada absolutamente melancólica e de um ano que vai ficar gravado com certeza como um dos anos mais tristes, melancólicos, lamentáveis da história do São Paulo. Fácil, não sei se é o pior, mas é fácil um dos piores. É pior que 17, é pior que 13, é pior que muita coisa. É pior que muita coisa. Moralmente, esportivamente, em termos de história do clube, tabus que foram destruídos, que representavam muita coisa. O ano de 2021 é melancólico. Esse jogo contra o Grêmio, como o jogo contra o Juventude, como o jogo contra o América, vão coroar, vão ser a cereja do bolo de um ano ridículo. E que a gente já tinha falado aqui antes. Lá atrás, lá no começo do campeonato, a gente já tinha falado isso. Mas enfim, é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.